Fala pessoal, hoje eu vou estar mostrando aí uma alternativa ao Heroku e ao Netlify, né? Recentemente o Heroku anunciou aí que vai remover os planos gratuitos que a galera utilizava para fazer portfólio, projetos pessoais, né? MVP, etc. E o Netlify também está obrigando agora a assinar o plano para poder fazer deploy de organizações. Você ainda consegue fazer alguns deploys ali dos seus projetos pessoais, mas para organizações agora ele está solicitando a assinatura do plano. Então, hoje eu vim trazer uma alternativa que eu venho utilizando, que é o Fly.io. Ele é super simples de se utilizar, muito legal e vem ganhando muito mercado também. Ele tem muitos recursos, a documentação é super bacana e você pode utilizar praticamente qualquer coisa que você utiliza numa Dockerfile, certo? Então, tem aqui várias stacks que ele vem mostrando. Hoje, como eu venho fazendo muitos cursos de Quasar Framework, eu vou mostrar como utilizar com uma aplicação estática, né? Então, como é que você utiliza o Fly? Primeiro, você tem que instalar, né, aqui o que seria o CLI dele. Então, eu já realizei essa instalação. No meu caso, eu estou utilizando o Mac hoje. Mas se você tiver Linux e Windows também pode estar fazendo essa instalação aí. É super simples. O próximo passo é você logar ou criar o seu cadastro. Na verdade, primeiro criar o seu cadastro. Eu já fiz o meu cadastro, então se eu vier aqui, ó, ele me joga para a página e já me mostra que eu estou logado. Eu utilizei o meu login do GitHub. Então, posso dar um continue aqui. Ele vai mandar um e-mail também de confirmação, não se esqueça de utilizar isso. E aí ele vem aqui para essa tela, ou pedindo seu cartão de crédito, mas você pode utilizar o recurso free aqui, né, para iniciar. Beleza. Então aqui ele mostra, né, pode entrar com e-mail ou com GitHub. E o próximo passo é fazer o login. Então eu venho aqui no meu terminal de novo, vou fazer o login, só que eu já estou logado, então está tudo ok. Posso dar aqui o sign in de novo. Beleza, ele volta para o mesmo lugar que é ali a documentação dele. E agora a gente vai criar ali o nosso Launch App, que a gente vai utilizar da documentação aqui, ó. A gente vem em Docs, ele já tem alguns guides aqui, e a gente vai utilizar o Deploy Static Website. Para isso, o que a gente vai utilizar? A gente vai fazer o clone de uma aplicação que ele já tem, por padrão ali. Então vamos lá. O que eu venho fazer aqui? Se entrar aqui nas minhas pastas de repositórios. Vou fazer o clone desse cara. Deixa eu ver aqui, só fechar aqui. Já clonei, vou entrar nessa pasta e abrir no meu Visual Code. Abrindo aqui, ele vai mostrar alguns arquivos, né, nessa estrutura básica. Então a gente tem aqui uma pasta public. Essa pasta public é o que ele vai jogar para o servidor na hora do deploy. Um Dockerfile, onde ele vai utilizar aqui esse GoStatic como imagem e o que ele vai jogar lá para o servidor. No nosso caso, a gente vai modificar isso daqui para uma aplicação Quasar. E no Fly, nesse arquivo Fly aqui, é onde tem todas as configurações de lá do servidor que você vai precisar, se você quer fazer rollback, a internal port, etc, etc. Beleza? O que a gente vai fazer? Eu vou abrir uma outra aba aqui e vou criar um projeto Quasar básico, né? Então, yarn create quasar fly.io. Vou chamar assim, fly.io. Então, vou criar aqui rapidinho, usando o CLI. O nome do projeto vai ser quasar fly.io, né, na nossa pasta. Vou utilizar o Vue 3, vou utilizar o JavaScript, vou utilizar o Vite. O nome do projeto vai continuar sendo o mesmo da pasta, quasar fly.io example. É um projeto Quasar, vou utilizar o meu e-mail, nenhum pré-processador de CSS, vou marcar o ESLint, o Pinha e o Axios, que seria um projeto básico com isso, o standard ali e instalar com o Yarn. É o que a gente sempre faz praticamente em todo projeto que a gente vem utilizando, certo? Então, aguardar ele gerar aí, esse projeto que é rapidinho, né? Vamos aguardar. Deixa eu só olhar se eu estou aqui também na minha rede 5G, tô, beleza?
que às vezes muda para 2G sozinho quando eu vou ali pro quarto. Beleza, tá finalizando aqui os pacotes e ok. Nossa, eu criei dentro da Hello Static sem querer, ó, tá até aqui o meu quasafly.io. Deixa eu remover daqui de dentro que eu criei sem querer, tá? Ctrl X, deixa eu ver se tem como eu mover aqui pra fora, mover. Aí, bem, como eu não consigo mover, eu vou copiar mesmo aqui, jogar pra cá pra fora. Deixa eu voltar aqui para repositories. Já copiei e vou apagar essa daqui de dentro, né? Não preciso, foi sem querer que eu criei dentro da Hello Static. Ok, estando aqui tendo a minha pasta quasa.traço fly, eu vou entrar nela, cd quasa fly io. Pronto. Vou abrir aqui. É um projeto comum, quasa, não tem nada de diferente. Vamos só olhar a estrutura, tá tudo ok. Só que a gente vai agora organizar para fazer o nosso deploy, tá? Então eu vou copiar esse arquivo e esse outro arquivo do nosso projeto static ali que a gente baixou, que é a documentação do Fly indica, e vou jogá-lo na raiz do meu projeto Quasa, que é o que a gente vai utilizar. Ok, se a gente olhar na Dockerfile, observe que ele tenta publicar lá, né, a pasta public, só que não é essa pasta que a gente tem que fazer o deploy, né, quando a gente faz um deploy de um projeto Quasa. Quando a gente gera aqui um Quasar build, vamos observar aqui que ele gera uma pasta dist com uma pasta SPA dentro. Então é essa pasta que a gente tem que enviar para lá. Então a gente vai entrar na pasta dist barra SPA. Essa é a pasta que tem que ser transferida para o nosso servidor, beleza? Depois da build. Ok, feito isso, a gente vai rodar um outro comando agora. A gente já fez o login, então aqui ele diz, ó, se você não fez o login e tudo mais, você precisa fazer. Aqui ele explica a estrutura que ele tem lá dentro daquele projeto que a gente baixou. A gente vai usar o fly, o comando do CLI deles aqui, launch. Quando eu gero isso, ele identifica que já existe aqui ó, um arquivo fly.ml como base. Então, tu quer utilizar ele? A gente vai marcar que sim, quero. Ele detectou também ali o Dockerfile já. Qual vai ser o nome do nosso app? Quasa Fly.io. A região que a gente vai utilizar vai ser São Paulo, né? Já que eu estou no Brasil. Ele pergunta se eu vou precisar do Postgre, né? Se eu estiver utilizando alguma stack ali com Node ou com PHP, sei lá, alguma coisa do tipo, eu posso estar utilizando algum banco de dados. Mas no nosso caso a gente não vai utilizar, beleza? Então vou marcar não. E se eu quero fazer um deploy agora? Sim, quero fazer. E aí ele já vai preparar todas as configurações necessárias para publicar, né, a build desse meu projeto Quasa, que pode ser Quasa, pode ser React, pode ser o que você quiser, né? Aqui, enquanto ele está fazendo essa configuração aqui, vamos olhar na documentação, ó, ele já tem guides aqui para várias coisas. Elixir, Go, Node, Laravel, Python, Rails, Remix, que está em alta, Nux e Next também estão em alta, né? Então ele já vem aqui com vários guias para você se basear e já conseguir fazer a sua publicação de forma bem rápida. Além disso, ele tem aqui alguns outros artigos não, documentações, né, para você também se basear, principalmente Elixir, o pessoal vem usando bastante. Algumas referências de métricas, de várias das funcionalidades que você tem dentro do painel deles e algumas coisas sobre preço também aqui embaixo e tudo mais. Beleza, vamos olhar aqui. Esse processo aqui demora um pouquinho, normal, porque ele está fazendo ali a build da imagem Docker e tudo mais. É comum, mas não deve levar mais do que um minutinho para realizar tudo. O legal também aqui, ó, se você clicar na documentação e vier em dashboard, agora que eu já estou logado aparece para mim, ele já vai mostrar aqui, ó, o Quasarfly.io, que ele ainda está configurando, por isso que está amarelinho aqui, ele ainda não publicou, mas ele já está realizando ali a publicação da nossa aplicação. Configurando o ambiente primeiro para depois realizar a publicação.
que mais a gente tem aqui no painel enquanto isso? Phoenix Files, Docs. É um painel muito bonito, eu achei bem feito. E super simples também. Então, parte de pagamentos aqui, ó. Eu estou no meu modo trial aqui. O meu time, que sou eu mesmo. Alguns documentos. Outras configurações aqui. Se eu entrar na aplicação do Fly aqui, do Quasarfly, ele já vai mostrando aqui, ó, as configurações que ele está utilizando, né, do meu servidor, quantos cores ele está usando a CPU, memória também que está sendo utilizada. Se eu quiser olhar métricas, monitoramento, tudo também, eu tenho acesso fácil aqui. Então, vamos ver. Ó, aqui já está verdinho, vamos olhar aqui. Ele já está finalizando, né? Ele conseguiu fazer o deploy ali da imagem em Docker. Depois ele fez a publicação da nossa build. Tem em algum lugar aqui, ó, a referência entre copiar a pasta dist.spa para a pasta do servidor, que é o que a gente precisa, né? Mandar os nossos arquivos do view, do Quasar, na verdade. E agora eu vou utilizar outro comando que vai ser o flyctl open. Ou seja, eu quero que abra essa minha aplicação aonde ela foi publicada. Então, se eu fizer isso aqui, ele já acessa ali a nossa aplicação, né? A nossa build já no ar. Então, é super simples de se utilizar. Eu também, como é que eu tenho acesso a essa URL aqui, né, que ele gerou para minha aplicação? Eu posso vir aqui e aqui, ó, hostname, ele também me traz o mesmo URL que foi utilizada, mas o utilizando o CLI deles para abrir é muito mais rápido, né, do que eu ter que acessar aqui o dashboard e tudo mais para poder acessar. Enfim, era isso que eu queria mostrar para vocês aí, uma alternativa ao Heroku, né? Já que muita gente está procurando agora, porque vai ter que utilizar algum outro lugar para publicar suas aplicações. E essa é a minha indicação para vocês hoje, beleza? Então a gente se vê nos próximos vídeos aqui no canal. E vou deixar os links aqui embaixo para vocês acessarem a Fly. Vou ver se eu consigo alguns cupons de desconto ou alguns créditos para vocês estarem testando também as aplicações de vocês, beleza? Valeu!